Olha só, pessoal, vou conversar agora com o Leandro Figueiredo, ele que é executivo. E o Leandro passou por diversas empresas grandiosas. E é sobre exatamente isso que a gente vai bater um papo agora. Eu posso citar até algumas aqui, Leandro: Bandeirantes, Record, passou pelo Atlético Mineiro e atualmente está no Grêmio. É isso mesmo, Exatamente. Leandro. Seja bem-vindo aos microfones da rádio. Muito obrigado, um abraço para todos os ouvintes, teleouvintes, web ouvintes, agora tudo é multiplataforma, Isso né? mesmo. Passei por grandes grupos de comunicação, quando eu vi vocês aqui com o microfone de uma rádio, eu falei, caramba, eu já estive desse lado aí, eu sei quanto é importante esse meio de comunicação, e é um prazer estar aqui em Capelinha, participando desse evento tão especial aqui para os empresários, para as lideranças, para os empreendedores, para aquele profissional que quer mudar sua carreira, então é uma honra estar aqui com vocês. Leandro, você passou por essas empresas que foram se construindo ao longo do tempo como marcas sólidas, como marcas sustentáveis. Para aquelas pessoas que querem alcançar também esse objetivo, esse destino, como uma grande empresa, como que elas podem criar e ser realmente uma marca reconhecida? Porque é o seguinte, reputação é muito difícil de ser criada, e reputação você não cria ela apenas numa única via. E o que é reputação no final do dia? Reputação é o que as pessoas falam de você quando você não está presente. Mas se eu for analisar para minha trajetória, como todas essas empresas que você disse, acho que o meu grande diferencial para conseguir trazer resultado foi a minha capacidade de adaptação. Vou parafrasear Alvin Toffler agora, que eu sou apaixonado por ele, que é o seguinte: o Alvin Toffler fala que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, é aquele que não sabe desaprender para reaprender. Então, como eu sempre eu trabalhei em televisão, fui rádio, fui media out of home, fui eventos, de repente eu caí num clube de futebol, opa, peraí. Eu tive que mudar a minha forma de pensar e enxergar e aumentar o meu estado de consciência, né? O que é estado de consciência? É quando você treina o seu olhar para começar a ter oportunidades no cenário que você está envolvido. Então, eu acho que essa adaptação me fez chegar até aqui. E na hora que eu olho para o Fórum Econômico Mundial e vejo quais são as principais habilidades do profissional do futuro, você vai ver essa adaptação lá, ela continua bem forte. Então, você que quer realmente pivotar o seu negócio, sua empresa, se adapte. E o mais importante, né? Por que você tem que se adaptar? Porque a cabeça de quem consome o seu produto ou serviço, ela muda a todo momento. E por que você não vai mudar? Como que uma boa liderança, qual que é o maior desafio que uma boa liderança passa para justamente conseguir se readaptar, Leandro? Eu acho que ele tem que ter pessoas complementares diferentes dele. É saber trabalhar com todas as gerações, a geração alfa, a geração beta, a geração X, Y, Z. Todas as gerações, elas são ambiciosas. Mas as gerações mais novas, que mais nos provocam, nós já passamos de 40 anos, sabe, pessoal? A gente é muito provocado pelas gerações mais novas. E eu sempre digo isso até nas minhas redes sociais. A ambição dessas gerações, ela não mudou. O que mudou é a forma de conexão com elas. Os valores é que mudaram. Você pega novas gerações que são totalmente digitalizadas, e o mundo hoje é digitalizado. Não tem como a gente negar isso, né? E quando você analisa os skills, as habilidades desses profissionais, você entende que a forma de conexão com eles na liderança é diferente. A minha geração era a geração de ter. A geração de hoje é a geração de ser. Mas ela continua sendo ambiciosa. Então, na liderança, para você performar, você tem que ter, primeiro, pessoas melhores do que você, e você também tem que empoderar essas pessoas. Mas quando eu falo de empoderação, elas se sentirem realmente parte de um processo da empresa. Que aí eu vou falar de propósito, né? Que todo mundo fala de propósito na internet. Propósito, você não nasce com ele, você cria ele de acordo com a necessidade que você está vivendo. Então, se, por exemplo, se você está numa companhia que você precisa chegar a 100 milhões de faturamento, sendo que ano passado você faturou 50 milhões, o seu propósito para esse ano é diferente. Agora, a liderança tem o papel de o quê? Criar essa cultura dentro do seu time. Porque no final do dia, galera, o que é cultura? Cultura que você tolera no dia a dia. O que você for tolerando dentro do seu negócio, você vai gerando a cultura. E o líder, ele tem que ser o alicerce da cultura. E um líder precisa de uma boa equipe, certo, Leandro? E uma boa equipe que deve ser formada por profissionais de alta performance, que é o método que você criou, esse 3 6 da alta performance. Queria te perguntar, o que diferencia o profissional da alta performance do profissional, entre aspas, comum? Olha só, tem pessoas que têm dom. Eles nascem com muita facilidade para executar determinadas tarefas. Mas já viu aquele profissional que ele é muito disciplinado? O dom, ele só é diferencial competitivo na sua carreira no início, mas as pessoas que são disciplinadas, elas conseguem criar alguns talentos que ou elas refinam o dom delas, ou então elas começam a criar performance e desenvolver novas habilidades dentro da corporação. Então, olha só, importantíssimo, qualquer profissional, ele tem que querer, gostar e precisar.
Se ele tiver essas 3 coisas, tiver disciplina, ele performa em qualquer área da vida. Porque a maioria das pessoas, elas fazem uma coisa 1000 vezes. Eles fazem várias coisas 1000 vezes, mas ela não treina uma coisa 1000 vezes. E o sucesso no final do dia, ele é treinável. Depende da repetição. Porque para o seu cérebro, no início, é tudo novo, mas com o tempo, aquilo se torna uma rotina. Só que a gente desiste muito fácil, a gente procrastina. O que é procrastinar? Vou deixar esse negócio para depois. Mas aí as pessoas me perguntam nas minhas mentorias, nas minhas palestras, mas Leandro, as pessoas procrastinam porque elas não são motivadas? Pelo contrário. O procrastinador, a procrastinadora, eles são extremamente motivados. Só que, por que você procrastina? Porque no final do dia você tem medo do sucesso. Porque você não vai crescer e ter sucesso comendo o que você quer comer, bebendo o que você quer beber e falando o que você quer falar e ouvindo o que você quer ouvir. Então você tem que estar disposto a suportar esse processo. Então, quando eu falo da minha metodologia de performance, eu falo sobre coerência, consistência e constância, que é a sua capacidade de resiliência também, de aceitar as pancadas da vida, cara, mas também voltar para o seu status quo sem se deformar e gerando aprendizado contínuo. Muito que bem, Leandro. Só pra gente finalizar agora, a gente tá nesse evento. Já, só pra gente dar uma finalizada. Eu empolgo com rádio, viu, gente? Eu empolgo com rádio. Da comunicação também, né, Leandro? A gente se empolga mesmo. Mas só pra gente finalizar, então a gente tá aqui no evento da Valui e é realmente um evento que promove o network entre diversos empresários e profissionais. Como que você enxerga a importância desse contato com outras pessoas que estão ou à frente, por assim dizer, já num caminho maior com aqueles que ainda estão começando essa trilha? Olha só, o ambiente te condiciona. O ambiente condiciona o seu comportamento. Você tem que estar cercado de pessoas que são melhores do que você. Porque se você estiver sempre com pessoas que estão abaixo primeiro, das suas ambições, dos seus interesses e do seu conhecimento, a sua régua tende a diminuir. Cara, você tem que se provocar a todo momento. E como, por exemplo, Leandro, eu me provoco a todo momento ao estado de flow, que é aquele estado de fluir, que é quando eu me desafio sempre. Vocês podem perceber, de 2 meses eu tenho um desafio novo na minha vida. E eu não vou parar nunca, mas essa é a minha essência. Então, você não pode parar. Você não pode parar e tem que se desafiar a todo momento.